Quero te convidar nesse dia a estar refletindo comigo em Daniel, capítulo 6, versículos de número 7 até o versículo de número 18, onde a palavra de Deus nos diz assim: Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito de que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não atire ao rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens juntos foram e, tendo achado a Daniel, a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei. E a respeito do interdito real, lhe disseram: Não assinaste um interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem não a ti, o rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: Esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: Esse Daniel, que é um dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e selou ao rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se pudesse mudar a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Refletiremos nesse dia a respeito do tema: uma oração, uma ferramenta eficaz. Após ler um texto como esse, é impossível que não tenhamos esperança de que, sem dúvida, é algo digno de louvor ter um caráter tão impecável a ponto de não existir acusação com relação à sua conduta moral, só restando aos oponentes a possibilidade de inclinar Daniel por sua fé. Nesse sentido, somos levados a refletir que o rei Dario deve ter ficado impressionado quando recebeu 122 oficiais que compunham seu governo para uma audiência. Notemos que o rei ele não recebe junto com aqueles 122 oficiais a figura de Daniel. Daniel não estava presente, pois os demais pretendiam, na verdade, esboçar um discurso ardiloso, no qual incluía toda a equipe do governo, com exceção de Daniel, tendo como objetivo levar o rei a apoiá-los por meio da bajulação, comparando-o a um deus, de tal forma que isso traria para o rei a falsa impressão de que se tratava de uma tática para unificar o reino e fortalecê-lo. Não tenho dúvidas que o rei tinha uma grande consideração, um grande apreço por Daniel. Contudo, a adulação daqueles 122 componentes da equipe governamental contribuiu para tocar o orgulho do rei, que, de forma irrefletida, assina o decreto. Fico maravilhado com a reação de Daniel. Ao tomar conhecimento da conspiração, esse homem poderia ser levado pelo desespero tão presente em nossos dias. Quando as ameaças nos cercam, quando as dificuldades batem em nossa porta, quando o desespero avassalador nos aterroriza. Mas ao invés disso, ele se lembra do que Salomão fazia quando, naquela ocasião da consagração do templo,
Salomão se volta para Jerusalém e é simplesmente isso que Daniel está fazendo. Esse homem volta-se na direção de sua pátria e começa a orar. Ele não tinha nas mãos o controle da situação, mas tinha uma ferramenta eficaz em seus lábios. Lhes falo da oração. Isso nos leva a compreender que se Daniel não tivesse sido um homem de fé e coragem, teria encontrado facilmente, a exemplo de muitos de nosso contexto, uma desculpa para não continuar com sua vida de oração fiel. A pergunta a ser feita é: será que temos noção que a parte mais importante da vida do cristão é aquela que só Deus vê? Nossa vida particular de meditação e de oração? Finalizo contando a experiência do Senhor Jesus em seu momento de grande angústia, naquele instante enquanto ele orava. Seus discípulos, à semelhança de muitos de nossa atualidade, dormiam. Mas o que a palavra de Deus nos fala no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 41 e 44, é o seguinte: que ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Queridos, quero finalizar dizendo que Daniel não foi livrado da cova dos leões, mas na cova dos leões. Que eu e você possamos, a exemplo de Daniel, ter noção de que a oração é uma ferramenta eficaz. Que Deus em Cristo nos abençoe poderosamente.